Olá pessoal, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos os teus projetos e teus sonhos. Eu sou o pastor Cristian Nunes e hoje eu vou compartilhar com você a nossa lição de número 7, que está lá em Gênesis capítulo 11, e o assunto é a Torre de Babel. A nossa revista, como todas as semanas a gente faz essa ressalva, é a revista de Gênesis, o livro dos começos. E nós já estamos na lição 7 e hoje é Gênesis 11. Vamos aprender um pouco a respeito da Torre de Babel. Amém, irmãos? Então, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, material de consulta e anotação, que nós temos muita coisa legal aqui para poder partilhar com os irmãos. O textuário da lição diz o seguinte: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre em nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis capítulo 11, o versículo é o 4. A verdade prática está: a Torre de Babel pode ser considerado o maior monumento à soberba humana que se tem notícia. Então vamos agora desfrutar os pontos de aplicação da lição. O primeiro ponto 1, que eu vou falar sobre um símbolo de rebelião. O próprio conceito de Babel, de Babilônia, que veio de lugar de confusão e se destaca como confusão, traz para a gente uma menção clara a respeito da rebelião do homem, o resultado que o homem tem quando se tem esse comportamento rebelde, de arrogância, de soberba. A quebra de princípios de obediência é resultado de uma rebelião interna. A rebelião começa primeiro, como em todas as esferas, dentro de nós, e depois ela é consumada, explorada e aplicada fora do ambiente. Mas começa primeiro dentro, para que depois possa se alastrar de forma externa. Então, um símbolo de rebelião. Então, a Torre de Babel era um símbolo de rebelião. Nós vamos agora nos deparar com alguns cenários em relação a essa lição, que vão trazer para a gente algumas aplicações práticas muito importantes. O primeiro ponto, a falar sobre o ponto 1, ajuntar-se em vez de espalhar-se. Olha o que diz o texto no Gênesis capítulo 11, o verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Perceba a intenção e a motivação desse povo. A intenção e a motivação desse povo. Talvez a intenção fosse boa, mas a motivação é que era o problema. Perceba, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre no nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, diz aqui o início da introdução da lição. Todo o projeto de Babel configura-se em uma clara rebelião contra Deus e os seus propósitos. Perceba que a motivação desse povo agora era se rebelar contra todo o propósito divino, contra tudo aquilo que era estabelecido como princípio. A pior coisa que isso se alastra até para o nosso século XXI é quando eu me rebelo com os propósitos, com os desígnios, com a palavra e com o princípio de Deus. Quando me rebelo, o resultado dessa rebelião sempre será a queda. Perceba, o ponto 2, a língua tem o poder de nos unir e o poder de nos desunir, dependendo do uso dela que fazemos. A humanidade aqui se uniu não apenas para fazer uma torre, mas fazê-la em rebelião contra Deus. Então, mais do que ter a altura da torre, a edificação da torre, eles estavam crescendo em rebelião interna. Então não eram os tijolos, não era o tamanho da torre, era o tamanho da arrogância, o tamanho da rebelião. Não era o tamanho do prédio, não é o tamanho da casa, não é o tamanho do carro, não é o tamanho da família, da empresa, mas é o tamanho da rebelião pessoal, interna, que cada ser humano tem, e tem tido isso dia após dia, desde a queda do jardim. Perceba que mesmo após o cenário do dilúvio, o homem continua se rebelando contra Deus. Então,
O propósito da união não era cumprir o propósito divino, mas substituí-lo pelos seus próprios planos. Perceba, o homem tentando dar uma ajudinha e tentando consertar o que é divino e o que é perfeito. O homem tentando colocar tudo ao seu modo, ao seu jeito, tentando estruturar aquilo que foi feito com perfeição total na eternidade, no coração de Deus. O homem tentando projetar uma evidência de tamanho com resultado em rebelião. Então, como já foi dito, toda geração constrói suas próprias torres. Que torres você e eu temos construído? Perceba, enquanto pecadores, enquanto rebeldes constroem torres, nós, os cristãos, os verdadeiros adoradores, constroem altares para relacionamento com Deus. Enquanto muitos constroem torres para chegar a grandes alturas em outros patamares, nós devemos construir altares para Deus. Abraão não construiu uma torre em homenagem a Deus e muito menos para se homenagear por ser o pai da fé, mas ele construiu altar para Deus para ter um relacionamento de intimidade a mais com o Senhor. Amém, crente? O ponto 2 diz assim, o grande nome. Um grande nome. Disseram, vinde, edifiquemos e chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu já vi esse cenário lá em Isaías. Isaías, capítulo 14. Olha o que diz o texto. E exaltarei o meu trono. Lá em Isaías diz isso. E exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Perceba que a rebelião, lá na eternidade, lá no Kairos, lá onde Deus habitava, também aconteceu. Então, rebelião não escolhe lugar. Rebelião não escolhe ambiente. Acredite, é muito comum nos dias de hoje, infelizmente, até dentro da igreja, a rebelião está totalmente multiplicada. Virou uma normalidade, ou seja, é uma iniquidade a rebelião agora dentro de ambientes até religiosos. Em todos os ambientes, rebelião na família, rebelião na política, rebelião na casa, rebelião na empresa, rebelião na igreja. Aonde há o cenário de rebelião, sempre vai haver destruição. Nunca você vai ver providência e provisão e milagre de Deus aonde há rebelião. A rebelião é averso o propósito e os princípios de Deus. Então perceba, a questão para o escritor bíblico era a motivação que o fazia isso, tornar-se famoso e independente. Tem muita gente construindo as suas próprias torres com a intenção de elevar o seu nome e usando o nome de Deus para fazer de trampolim. Escute isso, tem muita gente usando o nome de Deus como mecanismo, como ferramenta para divulgar, difundir, propagar o seu próprio nome. Aí usa Deus, aí usa a palavra. Eu vou fazer uma consulta com você aqui, lá na Bíblia está escrito isso aqui. Usa um texto, usa a palavra, até fala do amor de Deus, mas não tem relacionamento com essa palavra, não tem temor a essa palavra, não tem vida com essa palavra, não tem intimidade com essa palavra que é o Logos vivo, Rema, que é Cristo. Só usa como acessório, só usa como ferramenta para divulgar, para propagar, fazer alto, fazer grande o seu nome. Pessoas construindo empresas, usando um texto bíblico na fachada da loja, no para-brisa do carro, na casa, colocando em algum canto de algum cômodo, mas não tendo relacionamento com essa frase, com o autor dessa frase, que o espírito dessa frase que é Cristo, que é o Espírito Santo, mas simplesmente para propagar algo, usar a ferramenta bíblica, usar uma ferramenta divina para poder fazer uma magia gospel para que possa propagar o seu nome e não o nome de Deus. Amém? A preocupação muitas vezes não é a glória de Deus, mas enaltecer o homem. O foco deslocou-se de Deus para o próprio cultuante, ou seja, agora virou um cenário antropocêntrico, não é mais um cenário teocêntrico, não é mais um ambiente em que Deus é o centro das coisas, em que Deus é o foco do objetivo e o propósito inicial e fim de tudo, mas o homem virou o elemento do cenário. Usa-se Deus, mas o elemento é o homem. E isso é totalmente uma sombra da rebelião que aconteceu em Babel. Nós estamos, infelizmente, trazendo Babel por dias de hoje.
Amém, crente? Infelizmente. Então, Babel é confusão, o propósito era ser um só povo, um só idioma, uma região dominante, que era a terra de Siná. Então, tudo era com um propósito pessoal, antropocêntrico, sabe? Egoísta, arrogante. E o propósito era edificar para nós uma cidade, uma torre, o topo de alcançar o céu, engrandecer o nosso nome e não ser espalhado por toda a terra. Então é o homem fazendo com as suas próprias forças a sua torre e o seu trono, tentando elevar acima daquilo que Deus estabeleceu. Vamos passar para a próxima página. Escute. Agradar a Deus é o alvo do culto autêntico. Então, o culto autêntico, de fato, a latreia, né, que é em hebraico, em grego, o conceito de culto, Deus é o centro do culto e não o cultuante. Não é a pessoa que é o centro, mas é Deus. Infelizmente, nós temos tratado Deus como um gênio da lâmpada mágica, uma espécie de Aladim. Eu vou para a igreja porque tenho que receber e uso Deus, ou seja, eu estou cultuando para ser servido, não estou cultuando para servir, não estou cultuando para entregar, mas a expectativa urgente de que Deus faça alguma coisa. Nem que na minha oração ele tenha que balançar uma cadeira para me dar uma resposta, mas essa ansiedade que nos leva à rebelião interna tem acontecido em muitos lares, em muitas vidas e infelizmente em muitos cristãos. O ponto 3 diz assim: a Babilônia, que é uma sombra do resultado de Babel, sucedeu que partindo eles do Oriente deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O significado de Babel é porta dos deuses, mas passou a significar lugar de confusão, ou seja, confusão. Babel é confusão. Amém? O segundo ponto é consequência da rebelião. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade, como é o texto que nós estamos lendo, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. O plural do texto é significativo. Rebeldes não costumam cair sozinhos. Eles sempre levam o outro. Você lembra lá em Ezequiel e Isaías também, que Satanás, quando se rebelou na eternidade, ele levou uma terça parte. Então, sempre acontece isso. Sempre aquele que se rebelar vai levar alguém com ele. Tem casos que pessoas se rebelam dentro da igreja e sempre tem aquela terça parte que vai embora com ele. Ou seja, o rebelde sempre vai influenciar aqueles que se permitem serem influenciados. Eu vou repetir. O rebelde sempre vai conseguir levar, extrair, arrebatar para ele aqueles que se permitem serem influenciados por esse tipo de motivação. Então é necessário que andemos e procuramos, sabe, buscamos, pedimos para Deus o discernimento de espírito, para que nós possamos entender em que espírito aquele indivíduo fala, aquela liderança está falando, aquela pessoa está falando, para que nós não podemos ser e não sejamos mais uma vítima de rebeldes que possam nos levar para caminhos distantes de Deus. Amigo é aquele que te leva para perto de Deus, mesmo que seja uma palavra que te confronte, que te coloque em xeque, mas amigo é esse que mesmo na prova não vai hesitar de te dar uma palavra da verdade, mesmo que doa, mas a verdade dói, mas liberta. Agora, rebelão, uma pessoa rebelde, sempre vai tentar manipular alguma coisa para você ficar do lado dela. Amém? Então vamos lá. Eles queriam tornar célebres, que o nome deles ficasse grande, queriam holofotes, queriam fonte, fama, ser o centro de todas as coisas. Todas as vezes que tocarmos no tema rebelião, veremos essa subelevação do ego humano. Ou seja, a rebelião é resultado do antropocentrismo humano que hoje nós tratamos como ego. Infelizmente, o século XXI está cheio de discursos, de falácias, de ditados pessoais, de mensagens pessoais, para que possa massagear o ego das pessoas e esquecem de fato o que é mensagem de Cristo que confronte, mas trazendo uma mensagem para o ego. O ser humano hoje em dia, infelizmente, está muito insensível a essas questões, mas perdeu a sensibilidade do espírito. Amém? O pecado sempre resulta do desejo de sermos independentes. Então vou repetir, o pecado sempre resulta do desejo de sermos independentes, grandes e donos da nossa vida, sem ter alguém com quem prestar contas. Então perceba que desde lá no Jardim do Éden aconteceu isso. Eles comeram do fruto, o casal comeu do fruto e com a intenção de ter uma certa independência, de ser também um pouco semelhante. Já eram semelhantes, queriam ser igual a Deus, viver igual a Deus
e nós vimos o que foi que deu. Isso aqui é um tipo de rebelião. O que é rebelião, pastor? É quebrar um princípio de obediência. Todas as vezes que eu quebro um princípio de obediência, eu sou um rebelão, sou um rebelde, sou um rebelde. Ah, não faça isso, eu fui lá e fiz, sou um rebelde. Eu quebrei um princípio, então entrei dentro do campo de rebelião. Amém? A continuação, o último parágrafo diz assim, só faltou a aprovação humana, ou seja, todo o propósito que eles tiveram foi um propósito que com a intenção boa, mas não tinha aprovação humana. Então, se não tem aprovação humana, era um tipo de rebelião pessoal, peculiar. O texto diz aqui, assim, que no ponto da página 44, o Wilsberg, que era tornando-se um célebre, não apenas fosse admirados, mas também mais e mais gente se tornasse a eles, numa espécie de nações unidas, falando um único idioma e habitando num único lugar. Só faltou a aprovação divina e isso eles não tiveram. Percebe-se que isso aí é uma sombra da nova era, né? Uma só moeda, uma só língua, uma só religião, uma só, enfim, política humanitária mundial. Então já era uma sombra daquilo que há por vir, né? Daquilo que há por vir. O mundo já jaz maligno, então a rebeldia predomina. O que não permite que Deus venha consumar tudo isso aqui é a misericórdia do Altíssimo e o Espírito Santo que está em nós. Amém? O segundo ponto diz, gera oposição a Deus. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Perceba essa aplicação que é muito legal, é bem interessante, porque lá em Lucas 16, o verso 8, diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Então perceba que a união das trevas fez um efeito tão grande que somente Deus pôde vir aqui quebrar o plano deles. Então as trevas se reuniram, as trevas ficaram em unidade, as trevas ficaram em união, e o texto diz que ninguém, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentem fazer. Ou seja, ninguém pode parar o que eles vão fazer. Deus teve que vir. Nós vamos ver aqui nos outros pontos que Deus, a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito, a unidade de Deus, teve que vir, porque ninguém podia parar eles. Ou seja, perceba a força da união, a força da unidade, o que pode fazer. Os caras queriam montar uma torre para chegar ao céu. Na união deles, Deus falou assim, eles vão fazer. Eles vão fazer. Se eu não descer lá para poder intervir, eles vão fazer, porque não tem quem intervenha. Percebe isso? Os filhos das trevas estão unidos com um propósito maligno. E nós? E os filhos da luz? É porque às vezes a gente tem dissensões, dispersões, denominação A, denominação B, religião B, e perdemos a questão da unidade. Enquanto isso, somos a maior massa do cristianismo no Brasil e uma grande população no mundo, mas desunidos, espalhados. Enquanto as trevas, em um só propósito, não brigam entre si, não. Estão muito unidos, são camaradas ali, eles sabem qual é a missão deles e eles assim se unem. As trevas são unidas, quem briga somos nós, os crentes, infelizmente. Amém, irmãos? Então, os construtores de Babel não atentaram para o princípio bíblico. Ninguém chega perto do céu subindo, mas descendo se humilhando. Que lindo, né? Ninguém chega perto do céu subindo, querendo grandezas, mas nos achegamos ao céu. Eu vou melhorar isso. Nós trazemos o céu quando nos humilhamos na terra. Amém? Então tem gente que planeja subir, se engrandecendo, crescendo com uma particularidade muito pessoal, enquanto que nós trouxemos o céu quando nos humilhamos. Não precisamos montar uma torre, só precisamos montar um joelho no chão, um coração quebrantado e uma oração sincera, e o céu desce e o Espírito Santo habita em nós. Amém, crente? Você pode dar uma glória a Deus aí nessa aula? Então, eles estavam na contramão, querendo subir da sua própria força, do seu próprio meio, da sua forma, e não é assim que Deus quer. Então, o terceiro ponto vai falar sobre atrair o juízo. O destaque, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então perceba que a autossuficiência do homem leva
a queda. Não, eu sou muito inteligente, eu sou muito forte, eu falo muito bem, tenho uma eloquência muito boa, o meu líder gosta de mim, eu prego muito bem, tenho dinheiro, tenho status, não tenho poder, eu tenho uma fama, tenho isso, mas essa autossuficiência é que pode te levar à queda. Essa autossuficiência é que pode te levar à ruína, a se rebelar contra Deus. Você pode nem estar percebendo, mas você pode estar se rebelando contra Deus, confiando na tua própria força. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço forte, porque o nosso braço forte é o Senhor. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então é Ele que predomina, é Ele que tem que tomar primazia em nossa vida e não os status que a gente tem, porque tudo que temos é dele. Do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Tudo é dele. Como é que eu vou usar as coisas que são dele e os recursos que ele me proporcionou para que gerenciar durante esse período da minha vida na terra, me rebelar contra o meu Deus? Tem muita gente fazendo besteira com aquilo que Deus colocou nas suas mãos como responsável por coisas terrenas, com uma visão divina, uma visão celestial. Amém? Então perceba, o terceiro ponto é: somos uma só raça, e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então o povo era uma só língua, um só objetivo, um só propósito. Os caras estavam juntos, estavam unidos, né? E Deus teve que intervir. Então perceba que essa uma só raça, essa só unidade que eles tinham, não era uma unidade em Deus. Era uma unidade nos seus preceitos pessoais, nos seus desejos pessoais. E Cristo, ele diz lá em João 15, se vós estiverem em mim. Então perceba, um propósito, uma chave para viver nessa terra, com provisão, com providência, com prosperidade, sabe, com a presença de Deus em nós, se vós estiverem em mim. Então temos que estar em Cristo. Você tem uma decisão para fazer na tua empresa? Esteja em Cristo. Você tem uma decisão para tomar na sua família? Esteja em Cristo. Você tem uma decisão para tomar com o empreendimento que você está querendo abrir? Não faça de qualquer jeito, não. Esteja em Cristo. Convida Cristo, o Espírito Santo, para tomar a melhor decisão junto contigo, junto com você. Esteja em Cristo. Eles fizeram tudo certo, só com a motivação errada. A intenção era: vamos crescer, vamos estar junto. Beleza, muito bom. A intenção era boa, mas a motivação estava errada. Então, a torre, perceba, ela sempre vai trazer uma elevação do ego. Essa torre, à medida que eles iam crescendo, o ego ia aumentando. Então, o segredo deles, a chave deles, era a torre. A chave para quem está em Cristo é a cruz, porque a cruz ela vai denotar a elevação do Espírito Santo em nós. Enquanto o ego é crescente em quem constrói torres, a cruz, o Espírito Santo é crescente em quem carrega a sua própria cruz, o seu próprio propósito em Cristo, em Jesus. Amém? O outro ponto é um indício da Trindade, ou seja, da Trindade de Deus. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem um de outro. Então você vê a intervenção de Deus tendo que vir até a terra, Deus cortando, saindo do Kairos, corta o espaço, vem aqui na terra para poder intervir na rebelião e produtividade e avanço que as trevas estavam tomando na liderança de Nimrod e todo aquele povo que ali estava em Sinar. Amém? Passar para o outro ponto, para a gente já buscar encerrar. O outro texto, o ponto vai dizer lá em Gênesis 11, 9... e chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. O texto, sabe, o negrito ali, a epígrafe diz que é melhor obedecer. Uma chave de viver as promessas, de viver os propósitos, de viver as bênçãos de Deus na nossa vida, nos tempos de hoje, ainda é obedecer. 1 Samuel capítulo 15 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício é até interessante, mas ele tem que ser precedido pela obediência. A obediência precede a honra. A obediência vai gerar bênção. A obediência vai gerar princípios, vai dar luz ao propósito. A obediência vai lhe dar luz ao destino que nós temos, que é em Cristo. Então, a obediência que abre as chaves para tudo. Perceba o finalzinho aqui, diz: a chave da bênção é sempre e será a obediência. Mais do que culto,
Deus requer de nós a obediência. Não basta nós estarmos enfornados dentro da igreja, sendo um igrejeiro da semana toda, mas fora daquelas portas da igreja, daquelas 2 horas e meia de culto, nós temos uma vida em desobediência. Desobedecendo os pais, desobedecendo o princípio do casamento, desobedecendo às autoridades lá fora, desobedecendo um líder, desobedecendo de forma geral. Aí vai para a igreja, aqui eu sou um crente santarrão e estou obedecendo. Assim não vale, é fácil ser crente lá dentro. Obedeça fora, obedeça dentro, obedeça em todos os ambientes. Mas antes de começar a obedecer aqui fora, comece a obedecer aqui dentro. Porque Deus exige de nós obediência para que seja a chave das bênçãos e provisão do céu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na próxima lição é a lição 8, Gênesis 12, 13. Vamos falar de Abraão, o pai da fé. Tem muita coisa top por aí. Então, conto com você. Até a próxima. Em nome de Jesus, um beijo. Até mais.